Olá, eu sou o Guga, do canal Gendarmerie Berserk, e estou aqui com o segundo episódio da série Lendo Clássicos. E continuo aqui com Sherlock Holmes, um estudo em vermelho, de Arthur Conan Doyle. Dessa vez, sigo com o capítulo 2. Capítulo 2, A Ciência da Dedução. E se você não viu o primeiro vídeo, volta lá, vou fazer uma playlist no canal, tá lá em cima. Nós nos encontramos no dia seguinte na Baker Street, número 221. B. Como combinamos no dia anterior. O apartamento era agradável e daí para morarmos juntos, mantendo um certo nível de privacidade. Nós acordamos os termos burocráticos e no final do dia eu já estava me mudando. Holmes se mudou na manhã seguinte. Nós passamos os dias seguintes desempacotando tudo e organizando nossa nova casa. Quando terminamos, já estávamos acomodados com o novo apartamento. Holmes certamente não era um homem difícil para se dividir a vida. Ele era quieto e tinha suas manias e hábitos regulares. Ele dormia e acordava sempre nos mesmos horários. Passava dias no laboratório de química e, por vezes, fazia longas caminhadas pela cidade. Quando não fazia essas coisas, permanecia dias deitado no sofá, com um ar sonhador em seus olhos, o que dava a impressão de que ele tinha usado drogas. Conforme as semanas foram se passando, eu ia ficando cada vez mais interessado aos hábitos estranhos de meu colega de apartamento. Mas eu não queria ser intrometido. No entanto, minha curiosidade sobre a qual era sua real ocupação não me deixava em paz. Ele não estudava medicina, o que comprovava os pareceres de Stanford, e também não parecia interessado em algum diploma de ciência ou coisa parecida. Entretanto, o seu conhecimento era tão vasto e minucioso, e incluía assuntos tão excêntricos, que eu ficava espantado diante de suas observações. Por que ele se dedicaria tanto a obter algumas informações que se não fosse para alcançar um objetivo específico? Por outro lado, ele não dominava alguns assuntos óbvios, como a composição do sistema solar. Eu não pude acreditar quando notei que ele ignorava a teoria do Copérnico e não sabia que a Terra girava em torno do Sol. Você parece atônito, disse ele rindo. Agora que eu já sei, vou fazer o meu melhor para esquecer. Esquecer? Veja, eu considero o cérebro humano como um pequeno sótão vazio. Você tem que escolher os móveis que vai armazenar nele. Alguém cuidadoso guardará no sótão apenas aquilo que lhe for útil, para que, quando precisar de algo, saiba onde buscar. É um erro colocar coisas inúteis quando se pode deixar mais espaço para as coisas úteis. Mas o sistema solar, protestei. Para que me serve saber que os planetas giram ao redor do Sol ou que a Lua está parada ao lado dele? Não faz diferença no meu trabalho. Era a hora perfeita para perguntar qual era o seu trabalho, mas preferi juntar em minha mente os fatos que eu sabia sobre Holmes antes de perguntar para ele sobre sua real ocupação. Não consegui chegar a muitas conclusões, mas continuei pensando sobre ele. Na primeira semana em que estávamos juntos, ele não recebeu nenhuma visita. Pensei que ele pudesse ser alguém como eu, com poucos amigos. Entretanto, eu descobri que ele tinha muitos encontros, cada um em locais diferentes da cidade, com pessoas de diferentes classes. Uma dessas pessoas era o Sr. Lestrade, como foi apresentado a mim. Ele visitou Holmes ao menos 4 vezes em uma semana. Certa manhã, um jovem muito elegante ficou cerca de 1 hora e meia conversando com ele. No mesmo dia, veio um outro senhor e cada vez mais começaram a vir pessoas diferentes. Sherlock Holmes se desculpava, pois pedia para usar a sala de estar. Ele dizia que precisava atender seus clientes de modo particular. Lembro-me bem, no dia 4 de março, quando eu acordei e Holmes ainda não havia terminado de tomar café da manhã. Meu lugar não estava posto, pois eu tinha o costume de me levantar mais tarde. Então eu cheguei, toquei o sino para solicitar meu café e aguardei. No momento que eu estava lendo uma revista, Holmes engoliu sua torrada. Um dos artigos que eu lia tinha uma marca de lápis que eu não pude deixar de reparar. O título do artigo era O Livro da Vida e falava sobre como alguém observador pode aprender coisas com mais facilidade. O autor colocava a lógica como característica básica para descobrir todas as coisas. Achei absurdo. Que artigo péssimo! Nunca li um lixo tão grande na minha vida. O que é isso? Este artigo. Eu vejo que você já leu, pois está grifado.
Eu não nego que tenha sido escrito de maneira inteligente, mas as afirmações são ultrajantes. Eu pagaria para ver alguém descobrindo tudo com a lógica. Você certamente perderia muito dinheiro. Quanto ao artigo, eu mesmo escrevi. Você? Sim, as teorias sobre as quais eu falo no artigo são extremamente práticas, tão práticas que devo a elas meu ganha-pão. E como? Bom, eu tenho uma ocupação única no mundo. Sou um detetive consultivo. Se você consegue entender o significado, aqui em Londres tem muitos detetives. Quando esses colegas falham, eles vêm a mim. Eles apresentam os fatos diante de mim e eu geralmente consigo organizá-los, graças ao meu conhecimento e às habilidades de dedução. Lestrade é um detetive conhecido. Recentemente entrou em um caso difícil e precisou da minha ajuda, por isso andou frequentando nossa casa. E as outras pessoas? A maioria enviada por agências privadas. Eles vêm até mim, contam suas histórias, escutam meus comentários e pagam minha taxa. Você está querendo dizer que sem sair de sua sala, você consegue resolver os problemas dessas pessoas? Mais ou menos isso. Eu tenho uma intuição em casos mais complexos. Às vezes, eu preciso ver as coisas com meus próprios olhos. Eu tenho uma série de conhecimentos especiais que aplico na minha prática. E as regras da dedução que você leu no artigo são infalíveis para mim. Sou muito observador. Você parece surpreso quando, em nosso primeiro encontro, eu fui capaz de afirmar que você havia estado no Afeganistão. Alguém lhe contou, sem dúvida. Nada disso. Eu sabia que tinha vindo do Afeganistão, pois observei atentamente a cada detalhe. Como ele aparenta ser um médico, mas tem um ar militar. Logo, é médico do exército. Deve ter vindo dos trópicos, pois está com a pele bronzeada. Enfrentou uma doença grave, pois seu rosto denuncia isso. Sua perna esquerda já foi atingida. Assim, pensei, onde um médico inglês poderia ter sido atingido por uma bala? Somente no Afeganistão. Então fiz o comentário, e você ficou atônito. Fica simples quando você explica assim. Você me lembra do Pan, de Edgar Allan Poe. Eu não tinha ideia de que indivíduos como ele existissem fora das histórias. Sherlock Holmes acendeu rindo seu charuto. Sem dúvida. Você pensa estar me elogiando ao me comparar com Dupin. Entretanto, Dupin, na minha opinião, é bem inferior a mim. Você já leu os trabalhos de Gabriel Lecoq? Parece o tipo de ideal de detetive. Não, também o considero medíocre. Eu estava irritado por ter dois dos meus personagens prediletos desprezados por ele. Era muito arrogante ao falar sobre o assunto. Decidi sair e pensei comigo: esse cavaleiro é sábio, é certamente muito conceituado. Quando voltei, ele estava falando sozinho. Não se fazem mais crimes como antigamente. São tão bobos que até um detetive de Scotland Yard poderia descobrir rapidamente. Eu ainda estava irritado com o assunto de nossa conversa. Achei melhor mudar o tópico. Eu imagino que esse colega esteja procurando, disse eu apontando para o homem que estava do lado da rua, ansioso, procurando pelo número das casas. Você está falando do sargento aposentado da Marinha? Disse Sherlock Holmes. Ah, que coisa! Ele sabe que eu não posso verificar seu palpite. Pensei. O pensamento mal passou pela minha cabeça quando o homem do qual estávamos falando viu o número na nossa porta, atravessou a rua e bateu de forma decidida. Procuro o Sr. Sherlock Holmes. Ouvimos sua voz alta dizer à medida que ele entrava na sala, com uma carta na mão. Do que se trata? Perguntei, com a intenção de desmascarar Holmes. Dos reparos para os uniformes, respondeu ele, e entregou a carta para Holmes. Desculpe minha curiosidade, mas qual sua profissão? Agora sou carteiro, respondeu. E antes, o que o senhor fazia? Perguntei, olhando maliciosamente para Holmes, já me sentindo vitorioso. Eu era sargento da marinha, senhor. O homem bateu as pernas, fez com uma continência e saiu. Com isso, terminamos o segundo capítulo de Sherlock Holmes, um estudo em vermelho. Acabou sendo mais curto do que eu esperava, mas, bom, vejo vocês no próximo episódio dessa série. Até mais!